Primeiro volume da obra, página 222, O Poder do Magnético. Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda reflorescem até hoje como relíquias daquelas eras primitivas do seu reinado de encanto. Era um preto muito mau e desenvolveu a sua obra de magnetismo, que era a força inspirada dos deuses de outrora, na conquista dos soberanos, dos vultos que mais resplandeciam. Faraó brilhou com seu grande dom magnético, despontado pelos segredos dos bichos. Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de hoje. Eram feitas de pele de bichos, e Faraó, como era grande sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era peles e pelos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pelo, fazia-a com pedaços de pelo de cada bicho. Se era de pele, a mesma coisa. Se era de pena, também a mesma coisa. Naquela era, os viventes duravam muito, e a sua preocupação era somente o estudo da natureza. E pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas. Faraó era um bom médium e, apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de forma tal que a natureza acabou revoltando-se contra os seus próprios habitantes, dando origem à existência do que hoje se chama deserto do Saara. Saara ficou uma espécie de lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais, razão porque, sendo de longínquas recordações, supõem as novas gerações que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu foi um grande terremoto. É por isso que, de quando em quando, costumam encontrar ali esqueletos de bichos monstros enterrados. E as novas gerações passam a conhecer a existência longínqua de mastodontes, que ninguém atualmente tem conhecimento. Por tudo isso ter acontecido, é que costumam dizer erroneamente que o mundo já se acabou em água. É que noutros tempos não havia condução, não se cogitava de andarem descobrindo terras, para que tivessem contato com outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados, viviam todos de per si. Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe um dos outros, e assim ninguém sabia de outras existências. E foi por isso que surgiu a suposição do fim do mundo por meio do dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados, a se locomoverem, é que vieram descobrir o deserto de Saara, que tinha sido em eras remotas uma grande cidade. Então esse primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia, e por o povo acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo, é que era um povo mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas, de tanta maldade entre eles. E para que tudo isso não se propagasse entre os outros povos, com o tempo, a própria natureza revoltou-se contra os seus habitantes. Apareceram mais tarde diversos faraós nas mesmas condições, com as mesmas influências do encanto, existindo até hoje as suas cavernas encantadas, onde reinam os malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar nessas cavernas, aonde eles foram sepultados. Agora, se esse faraó foi assim, atraiu com suas influências más as influências de outros faraós, que já não tinham tanta força quanto o primitivo, mas que assim mesmo produzem o mal, como toda e qualquer força magnética só produz o mal. Muitos se enganam e pensam que a força magnética produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos estariam bem, porque todos são produtos da força magnética, pois são produtos da matéria. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor, é mau, é um ser material. Os viventes que se desenvolvem para adquirir a força magnética
tornam-se uns bichos em figura de gente. A força magnética invisível fabrica essas pedras que tratam de raios corísticos. E vejam os estrondos e os estampidos quando elas caem na Terra. São produtos de quê? Da força magnética. Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, seriam eternos. Mas por serem produtos dessa força magnética, é que assim tudo está, aparentando tudo serem e verdadeiramente nada serem. Estão aí aparentando que têm vida, mas por a vida ser feita pelo magnetismo, é que de uma hora para outra desaparecem, perdem a vida. É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo misterioso, que ninguém pode alcançar o seu fim. Por a própria vida ser produto do magnetismo e por isso um produto inferior, nunca pôde dar solução do superior. Então vivem aí alimentando o magnetismo com seres materiais, que são tudo aquilo que comem e bebem. Se não fossem produtos do magnetismo, a vida seria tudo e não nada. Tudo que é magnetismo é aparente, por isso aparentam que são senhores da vida. Verdadeiramente não são. De uma hora para outra, perdem-na sem querer. Portanto, todo este conjunto de seres terrestres, tudo isto é produto da força magnética. São seres maus e nada são. Vivem magnetizando uns aos outros, magnetizados uns pelos outros. O que é o Sol? É um aspirador magnético. A Lua, da mesma forma, as estrelas idem, tudo formação magnética, por isso estão sempre em fogo. O que queima é bom? Não, o que queima é mal. Portanto, foi um aspirador magnético que deu aspiração a outros magnéticos que estão sob o seu domínio. A Lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece um frio, mas não é frio. É fogo, queima. Chama-se então carbono magnético superior, que é do Sol. O carbono, sendo de uma formação carbonizada, perde a influência da brasa, do fogo, mas queimando igual a fogo. Perdeu a sua ação vermelha de brasa, de fogo, tornou-se escura, mas embora diferente, com o mesmo queimor. Então muitos falam em magnetismo e principiam a estudá-lo, mas nunca encontraram o fim. É um estudo sem fim. Se não fossem produzidos pela força magnética, seriam eternos, mas por serem seres gerados da força magnética, é que aí vivem aparentemente até não poderem mais. Muitos, por não terem conhecimento da natureza nem de si mesmos, falam em magnetismo sem saberem o que estão falando, sem saberem que os seus formatos de humanos são feitos de magnetismo, por a força ser toda magnética e elétrica. O frio mata por ser a força magnética do carbono. Por isso, a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da apuração da formação do Sol. Isso é que originou outro corpo, é que deu formação à Lua, com a sua vida, os transes e os efeitos materiais. É por isso que a Lua mexe com tudo. Um dá o efeito, o outro dá a fórmula. São dois relógios em um corpo só. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. A Lua é o ponteiro porque conforme as horas ela vai diminuindo até sumir de todo e depois aumenta até se tornar redonda. Faz assim os seus 4 quartos. As estrelas são monótonos do giro magnético. Existem viventes que procuram captar grandes forças magnéticas, mas os efeitos não são bons. São forças destruidoras, perturbadoras, por serem cargas demasiadas, forças além do natural do organismo. Trazem o desequilíbrio e a lucidez demasiada, ao passo que a imunização racional regula os corpos magnéticos por ser superior a todos os efeitos que compõem este mundo. A força elétrica só é boa quando bem regulada. Desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do organismo,
prejudica e traz o mesmo negativo do magnetismo, porque onde está uma, está a outra. É por isso que todos os espíritas acabam sofrendo do coração e morrendo de moléstia do coração. Porque o coração é o dínamo de todos, é quem recebe todas as amperagens anormais, é o órgão mais prejudicado do corpo humano. O corpo humano possui ainda o relógio, que é a cabeça, os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz, o ponteiro do gosto, do paladar, que é a língua, e ainda a boca, do suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o alimento magnético dos seres materiais. Portanto, o que é a parte espiritual? O que é espiritismo? Espiritismo é magnetismo. São do mesmo ramo, com diferença que a matéria, uma parte é visível e a outra invisível. Por ser magnetismo, é que o espiritismo nunca passou disso, sempre encerrando tudo no infinito, misteriosamente, não passando de um entupimento que atrasa o mundo desde longas eras e veteranos séculos, mantendo sempre o sofrimento desse mundo cada vez pior. E os viventes incautos ao conhecimento verdadeiro das coisas, admitindo como uma coisa de grande superioridade, muitas vezes sofrendo por causa do espiritismo e com o tempo descrendo e fazendo os outros descrerem também, por chegarem à conclusão de que o espiritismo é como outro credo de ciência caduca. Se não fosse caduca, já há muito que todos no mundo estariam certos. Por o espiritismo acertar todos com a sua força, tem o seu poder com o seu equilíbrio de potentado. Mas por tudo isso ser de parte elétrica e magnética, é que nunca puderam chegar à conclusão das coisas claras, provadas e comprovadas, como muitos desejariam que fosse, para então poderem admitir. Por isso, uns tantos admitem, e assim vão aventurando, caducando, sofrendo, e outros tantos não admitem, dizendo que ruim por ruim é melhor ficarem como estão. Esses caducos dizem que já vêm encarnando e desencarnando no espiritismo desde o princípio deste mundo. Ora, o mundo já é muito antigo, então eram já para nascerem pelas reencarnações dos espíritos, sábios, perfeitos, puros, e quando acaba, nascem ao contrário, cada vez piores, cada vez feras mais bravias. Tudo isso é preciso aprender, e a verdade é que são maus, ruins, desumanos, selvagens, verdadeiras feras. Isso é para os caducos que ainda vivem sonhando com a fruta da ilusão. Para esses cegos de olhos abertos que não sabem divulgar nem o que estão vendo, por serem produto do magnetismo. Seres magnéticos, magnetizados, magnetizando. Isto se dá com os viventes que vão sendo magnetizados pelas coisas que estão enxergando, mas que não sabem divulgar o porquê dessas coisas. Então costumam dizer que estão sugestionados, que vivem dominados pela autossugestão, produto da sujeira. Porquê da sujeira são? Qual é a origem do ser humano? O que é o espermatozoide? É um líquido, uma semelhança de goma, evidência de que são mesmo produto da sujeira. Por isso, admitindo como bom tudo quanto é asneira, e por tal são dominados, tendo na sugestão e autossugestão a ilusão de que pensam que serve e que é bom. E assim sendo, a vida composta dos seres magnéticos, pelos seus efeitos, é que vive o mundo nessa confusão. Há muito onde nunca as filosofias puderam embargar o sofrimento, pois as seitas e filosofias são todas feitas pelos magnetizadores, que são os seres humanos. Por isso, quanto mais filosofias, mais sofrimentos. Como assim, já muito o mundo vem sentindo. Qual foi a filosofia que trouxe ao mundo o bem, a paz e a felicidade de todos? Nenhuma, porque tudo isto é efeito magnético. Por ser efeito magnético, é que o mal sempre se multiplicou, vem sempre aumentando e não diminuindo.
Portanto, vejam que aí ainda não está a verdade, como muitos pensam, por estarem magnetizados por esta ou aquela filosofia. O magnetismo é de uma força tal, tão natural, por ser da natureza de todos, que os viventes estão magnetizados por isso ou por aquilo e não dão por ela, devido à natureza ser magnética. Falam em bem, falam em bom, mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro por ser produto magnético, produto dos efeitos magnéticos e da origem magnética. Então pergunta ao vidente: e no Espiritismo não está a verdade? Digo eu, não. A palavra já está dizendo, em experiência. É o que quer dizer Espiritismo, por ser do mesmo conjunto magnético, seres invisíveis da formação elétrica e magnética que compõem o conjunto da formação do mundo, com a diferença de serem seres invisíveis ou corpos invisíveis, como o vento. O vento é um corpo invisível, sentem-o, mas não enxergam, é poderoso, e assim outros gases e outras coisas que existem na mesma ramificação, como a eletricidade, que é um corpo poderosíssimo, mas invisível, sentem-na, mas não a enxergam. Existe assim a parte magnética visível e a parte magnética invisível. Por exemplo, um vento mau é invisível, mas por sua grande carga magnética só produz o mal. A eletricidade é invisível, mas por sua carga muito forte, mata o vivente, carboniza-o. Portanto, existem corpos magnéticos visíveis e invisíveis, assim como tem corpos elétricos visíveis e invisíveis. E a luz elétrica é um corpo elétrico visível. Agora, o vivente que não tem instrução de coisa alguma, aceita tudo e não sabe nunca o que diz, vivendo muitos assim, magnetizados pelo Espiritismo, pensando que no Espiritismo está a verdade das verdades. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, já muito todos teriam a solução perfeita do mundo, pois se o dono do mundo fosse um espírito, este de longos tempos teria dado essas soluções do princípio e fim do mundo, e seriam todos governados por espíritos, teriam que obedecer se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, que erroneamente apregoam. Por os homens da ciência não encontrarem apoio no Espiritismo, é que colocam-se sempre superiores ao Espiritismo. Por isso quem governa são os homens e não os espíritos. Os espíritos obedecem às leis dos homens e não os homens obedecem às leis dos espíritos. Pois desde muito ficou constatado que a lei do Espiritismo é uma lei caduca para quem quiser ficar caducando com semelhante filosofia ou antropolosofia. Antropolosofia quer dizer atropelado por uma ciência misteriosa, sem princípio e sem fim, mais adequada a maus resultados do que a bons, por não estar definida, vivendo os espíritas sempre em experiências, e errando mais do que acertando. Eis a razão dos fracassos dos adeptos do Espiritismo. Existem muitos viventes que, por não conhecerem, pensam e julgam que a imunização racional seja Espiritismo. A imunização racional é diferente do Espiritismo, como da água para o vinho. É de outro plano superior, que é a parte racional, de onde o vivente, ligado pela imunização, recebe tudo o que precisa. É imunizado por ser da parte racional. Se fosse da parte espiritual, receberia a espiritualização. Por faltar a instrução ao vivente, é que este, por falta de conhecimento, tem mesmo que fazer confusão. A imunização racional não pertence à parte magnética e elétrica. É de um mundo superior a esse. É feita diretamente da planície racional, que fica muito acima do Sol. O imunizado está ligado a este aqui de cima, por meio da imunização, que dá ao vivente todos os esclarecimentos perfeitos de qualquer coisa. Uma vez imunizado, está a par de tudo, sendo, portanto, muito diferente da espiritualização. A espiritualização é aí desse conjunto elétrico-magnético, desse globo, desse mundo.
É por isso que a espiritualização é falha e a imunização é perfeita e não falha. Todas essas explicações de muitos jeitos são necessárias, pois para muitos uma insignificante explicação é quanto basta para compreenderem tudo, e outros precisam de diversas formas de explicações para chegarem à mesma compreensão. Uns tantos têm instrução suficiente para compreenderem e alcançarem as coisas depressa, com poucas palavras, e outros tantos, sem instrução, precisam de explicação de diversas formas para chegarem à mesma conclusão. E essa escrituração é feita para todos, para os que sabem e para os que não sabem, para os que têm instrução e para os que não têm. Querem saber o que representa a imunização? Representa muitas coisas. Em primeiro lugar, a salvação eterna. Em segundo lugar, o saber completo de todo o seu ser, dos seres, do mundo e assim sucessivamente. Portanto, quem conhece o que é imunização, considera o Espiritismo como uma coisa sem importância. O Espiritismo só tem importância para quem não sabe o que é o Espiritismo. Para quem conhece a formação de todos os seres e os efeitos de todos, não dá importância ao Espiritismo. Para a imunização, o Espiritismo é uma coisa nula. É muito bom para quem não sabe o que é, para quem está ainda dependendo de conhecer a sua origem, os efeitos e o valor de tudo. É para verem como no magnetismo está o fator deste mundo e dos seus efeitos. Se não fosse o magnetismo, não haveria diferenças, não haveria o feio, tudo seria bonito, tudo seria bom. Onde está o magnetismo não existe perfeição, não existe pureza, nem existe o bem. Tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, transitório, por isso tudo se acaba. Eis porque este é o mundo dos fariseus, das fantasias, das aparências, da hipocrisia, o mundo do mel em sonho, o mundo do fel em vida. Juntando essas partes, concluindo com outras, torna-se essa vida um pedaço do nada. Por que é um pedaço do nada? Porque o mundo nada é, e nada sendo, os viventes nada mais têm que um pedaço do nada. Tudo brilha aparentemente, mas por a vida nada ser, por o mundo nada ser, vale tudo e não vale nada, ou vale tudo aparentemente. E assim, quando reconhecerem melhor a vida por dentro e por fora, chegarão à conclusão de que o melhor da vida é o desprezo, porque o nada, aparentemente, tudo é, verdadeiramente nada é. E o que assim é, o desprezo é o melhor de tudo. Quem chega à conclusão do que a vida é e do que o mundo é, olha para tudo com a maior indiferença. E se todos tivessem um verdadeiro conhecimento e reconhecimento destas realidades, não existiriam descontentamentos, brigas, nem guerras, por a tudo darem o desprezo. Por todos viverem ao contrário do que deveriam viver, é que encaram a vida com um valor tal que se aborrecem por tudo, brigam por tudo, visando sempre um panteão de glórias erguido do nada, por considerarem o nada como tudo, sem saberem que esse tudo só tem valor aparente. Então aí o vivente ludibriado, magnetizado pelas aparências, deixa-se levar por um abismo adentro, sem saber que as aparências o ludibriam e o depravam. É um nada com aparência de tudo ser, e que verdadeiramente nada é. É por isso que quem não sabe, quem não é orientado, faz disso uma grande confusão, interpretando o nada com um juízo de valor que ele não tem, até que chegue à conclusão que nada adianta nessa vida, porque o nada em nada transforma a vida, e da mesma forma transforma o mundo, e as aparências jamais poderão realçar fulgor. Basta ser aparente para ser algo que está dentro da lei da transformação, do nada para o tudo, do tudo para o nada. E assim o tudo da vida só tem valor para quem não conhece o que é a vida. Faz um juízo de valor que não existe, para mais tarde, então, refletir melhor na apreciação
da transformação para o natural. Portanto, o que mais vale é o tudo aparente ou é o tudo verdadeiro? É o tudo verdadeiro. Aonde se encontra o tudo verdadeiro? Na imunização racional. Na imunização racional encontram o tudo verdadeiro e o tudo aparente está no encanto. O tudo verdadeiro é o conhecimento que todos procuram e não o tudo aparente. O tudo aparente hoje é uma coisa, amanhã é outra. Portanto, quem tiver conhecimento da imunização racional só poderá aceitar o tudo verdadeiro. Aquele que conhecer a imunização racional, cujo conhecimento está nesta escrituração, jamais deixará o tudo verdadeiro pelo tudo aparente. Aquele que não tem estes conhecimentos, julgará sempre o certo como errado e o errado como certo. Quando chega a conhecer o verdadeiro certo, naturalmente estranhará e exclamará: finalmente ajustei-me ao meu natural. O nada aparente vale muito para quem não conhece o tudo verdadeiro. Quem tem conhecimento do seu natural, que é o tudo verdadeiro, não dá importância a esse tudo originado do nada, porque o tudo do nada não vale nada. Aparentemente, o tudo do nada realça valor, mas verdadeiramente não tem. Daí costumam dizer: o direito do torto é o torto. Se tortos não fossem, não dependeriam de aprender para acertar, aprendendo sempre errado e o vivente errando, torcendo o direito definitivamente. É neste ponto que findam todas as ilusões, ou morrem. Está aqui explicada a vida daqueles que conhecem tudo somente aparentemente e desconhecem o tudo verdadeiro por ignorarem a sua origem natural. Séculos após séculos, os homens, em especial os homens de ciência, têm procurado desvendar os mistérios e enigmas de todo esse universo, o momento de sua criação e descobrir qual o mundo que deu origem ao que habitamos, certos que não existem efeitos sem causa e que se existe este mundo é porque existe outro que deu origem. Hoje na Terra, mais precisamente no Brasil, o conhecimento que define a causa que produziu esse efeito define a matéria e as energias que regem esse universo, de que foi criado este mundo e como foi. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos, o que é essa vida de matéria e o que era antes do início dessa deformação e quem foi o agente primeiro que deu origem a essa deformação e define toda a composição material, essencial e cosmológica do universo e sua criação. Desvenda todos os mistérios, todos os enigmas, o infinito e as incógnitas, com base e lógica, com provas, comprovações, de princípio a fim. E qual a força que rege o princípio dessa deformação? Enfim, a verdadeira origem da humanidade. É um conhecimento de cosmologia racional, ditado por um ser extraterreno ou racional superior, assim denominado por se tratar de um raciocínio supremo a todos os raciocínios. Não se trata de um conhecimento criado pela mente humana, portanto, limitado. É um conhecimento vindo do mundo racional, onde todos encontram o verdadeiro saber da origem de tudo. Todas essas revelações estão nos livros Universo em Desencanto, feitas por um ser extraterreno de um raciocínio superior ao nosso, do mundo de nossa verdadeira origem. A energia racional é a causa de nossa origem e qualquer pessoa que conhecer o que é cultura racional entra em contato com essa energia, que é a energia do terceiro milênio para o desenvolvimento do raciocínio da humanidade, porque a fase do pensamento vai passar. Terminando, entra uma outra fase, a fase racional. Entrou no mundo a fase racional.